Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, vamos agora ao capítulo 18, versículo 5, o ponto 1, que diz: os pecados da Babilônia acumularam. Bom, sempre lembrando, os capítulo 17 e 18 de Apocalipse é dedicado a essa instituição, falando da importância dela para o mal. Então, por isso que nós estamos dedicando já um espaço tão grande de tempo, né? Porque os versículos do capítulo 17 todo e do capítulo 18 estão falando dela. O comentário prossegue. Dos muitos pecados da Babilônia apocalíptica, uma história que me deixa pasmado é a história do rabino Aminon de Mans, que viveu nos dias da primeira cruzada, 1096 da era cristã. Diante da ordem do Papa, o arcebispo da cidade de Mans, na Alemanha, decidiu cobrar ao rabino Aminon a conversão ao cristianismo. Mas o rabino recusou a conversão. O arcebispo mandou cortar os pés e as mãos do rabino, que ficou avisado. Se rejeitasse novamente a oferta de conversão, teria outra parte do seu corpo cortada. E aí eu coloquei aí um trecho da citação, né, do livro Crônicas Hebraicas sobre as Cruzadas, e ele diz: em 1144, depois que o menino Guilherme de Norte desapareceu, um judeu convertido, Teobaldo de Cantuária, surgiu em cena para dizer que os judeus eram obrigados a crucificar cristã anualmente na Páscoa e no lugar escolhido por uma conferência anual de rabinos. Quando a criança foi achada morta, houve uma explosão de violência contra os judeus. Vocês vejam que coisa estranha, né? Os judeus, eles eram obrigados a se converterem à Igreja Católica. Até alguns judeus que foram descobertos, mais ou menos nessa época, na Espanha, descendente de Davi, a Igreja Católica conseguiu capturar eles, obrigar eles a serem batizados na Igreja Católica para não morrer. E aí, mesmo um judeu, quer dizer, convertido ao catolicismo, ele ainda pega e sai com essa história. O comentário prossegue. No livro Kiddush Hashem, Crônicas Hebraicas sobre as Cruzadas, Nathan Faubel reúne testemunhos de judeus durante as Cruzadas. O termo Kiddush Hashem se traduz literalmente por santificação do nome divino. Mas o título se aplica à atitude de cometer suicídio para não ter que negar o nome, que seria o nome de Yahvé, né? Que seria uma referência ao nome de Deus, Yahvé. Na Alemanha, durante a Primeira Cruzada, a perseguição aos judeus foi ampliada sob ordem do Pontífice Romano Católico. Essa perseguição foi a causa dos judeus alemães iniciarem essa prática de suicídio coletivo para escaparem das terríveis torturas da Babilônia apocalíptica. O Papa, que tomou o título de Sumo Pontífice do Imperador Romano, liderou uma matança de judeus que durou séculos. As Américas foram povoadas com judeus fugindo da perseguição da Babilônia apocalíptica. Então, olha, eu vou falar primeiro aqui dessa prática, né, que é o suicídio coletivo, porque eles estavam matando judeus em Jerusalém e resolveram também começar a matar os judeus que viviam na Europa. Então eles eram capturados, eram torturados, até não aguentar mais e eles acabarem por amaldiçoar o nome de Deus, negar o nome Yahvé. E aí os judeus falaram o seguinte: olha, nós vamos ser torturados por semanas, meses, pode acontecer de nós não suportarmos e acabarmos por negarmos. Nós sabemos que Yahvé vai nos perdoar, mas é melhor tomar a decisão de tirar a vida
para não amaldiçoar o nome de Yahvé, nem sob tortura. E aí se tornou comum na Europa essa prática de suicídio, né, entre eles. E esse rabino, ele desapareceu, ninguém sabe qual foi o destino dele, mas alguns acham que ele teria cometido suicídio. No dia 1º de novembro de 1478, o Papa Sisto IV assinou uma bula através da qual autorizou a Inquisição na Espanha. A bula era intitulada O Amor da Sincera Devoção Exige. Havia um incentivo para que todo o povo participasse da perseguição. A Inquisição publicou orientações para que o povo espanhol identificasse os, entre aspas, hereges, né, os judeus. Né? E também nessa perseguição, anabatistas também vão morrer. Né? Como eu sempre digo, os católicos matavam matavam cristãos anabatistas, matavam bárbaros, matavam muçulmanos, matavam judeus e matavam até outros católicos, porque em uma das cruzadas eles invadiram a cidade, que na época era católica, de Constantinopla, e acabaram atacando os católicos daquela cidade, né? Bom, então a orientação da Inquisição. Se observar que os seus vizinhos vestem roupas limpas e coloridas no sábado, eles são judeus. Ou seja, para eles denunciarem a Igreja Católica. Né? Se eles limpam as suas casas às sextas-feiras e acendem velas mais cedo do que o normal naquela noite, eles são judeus. Se eles comem pães asmo e iniciam a sua refeição com aipo e alface durante a Semana Santa, eles são judeus. Se eles recitam as suas preces diante de um muro, inclinando-se para frente e para trás, eles são judeus. Então essa era uma recomendação para facilitar para os vizinhos denunciarem os judeus, que a Igreja Católica queria exterminar. Por isso que Adolfo Hitler vai dizer para o Papa, né? Eu estou propondo a solução final, porque você já vem tentando exterminar há muito tempo. O comentário prossegue. Cristóvão Colombo, ao que tudo indica, era judeu. A sua primeira viagem foi financiada por judeus, inclusive pelo célebre rabino Dom Isaac Abravanel, que é alguma coisa tataravô aí do Silvio Santos, né? A viagem inicial estava marcada para o dia 2 de agosto de 1492. E por que estão organizando essa viagem? Porque os judeus estão financiando. Porque a Igreja Católica está apertando o cerco, principalmente na Espanha e em Portugal, onde os judeus não têm mais direito de viver. Então eles vão recorrer às Américas. Então a viagem inicial estava marcada para o dia 2 de agosto de 1492. Mas por coincidir com o feriado judaico Tisha B'Av, criado em memória aos templos destruídos pelos babilônios e romanos, Colombo cancelou a viagem para o dia seguinte, para mostrar que era uma data importante para ele. O diário de bordo de Colombo dizia: no dia em que os judeus foram expulsos da Espanha, eu iniciei minha viagem. Ou seja, os judeus estavam sendo expulsos. A América vai ser colonizada por judeus por causa da perseguição católica. E a ordem era matar. Não dá para pensar na Igreja de Jesus como essa instituição. Conforme Guthrie, o livro que ele intitulado O Livro Completo sobre a História e Legado dos Judeus, ele diz: Colombo contou com 2 judeus no planejamento de sua viagem. Abraão Zacuto, que preparou as cartas, que eram as cartas para se guiar pelas estrelas, né? E Joseph Vencinho, que aperfeiçoaram os instrumentos que Colombo usou na navegação. Além disso, o primeiro membro da expedição de Colombo a pôr pé no mundo, no Novo Mundo, né? A pôr pé no Novo Mundo, nas Américas, né? Foi seu intérprete, Luís de Torres, um judeu
que se batizaram às pressas antes da viagem, né? Porque os católicos estavam exigindo que nessa viagem fosse, no caso, ou cristão novo, como eles chamavam, ou católico novo. Os Santa Sé chamavam os judeus de marranos, que significa convertidos à força, né? A Santa Sé, a Igreja Católica, assim que ela chamava os judeus, né? De marranos. E diz também que o termo marranos, o som, vamos dizer, tem uma lembrança, uma história com porcos, né? Como pessoas imundas. Mas eles não podiam ser chamados de cristãos. Eles eram chamados ou de marranos ou de cristãos novos. Então, quando falavam cristãos novos, eles sabem, não, é judeu que foi convertido à força, mas eles não têm direito de ser chamados de cristão. O comentário prossegue. Não lhes davam o direito de serem chamados de cristãos, mas apenas cristãos novos. Você veja como é difícil você evangelizar um judeu hoje. Se eu entro num grupo de diálogo com um judeu e vai iniciar o assunto, me apresento como cristão, falar de Jesus para ele já fala o seguinte: mas vocês cristãos, seja católico, seja protestante, vocês matavam os judeus. E aí eu tenho que explicar para ele que não, que existe um grupo que não é nem católico nem protestante, que sempre existiu esse grupo. O comentário prossegue. Os judeus que saíam de Portugal fugindo da Santa Inquisição chamavam o Brasil de terra prometida dos trópicos. Veja, eu até botei aí a figura de uma revista, a revista História da Biblioteca Nacional, uma revista bem confiável, e botei exatamente a capa. Eu comprei essa revista, né? E quando eu vi, bem interessante, o título Judeus no Brasil, terra prometida dos trópicos. Era assim que ele chamava, então por isso o título veio exatamente na capa. O comentário prossegue. Em 1502, os portugueses estavam desinteressados no desenvolvimento do Brasil, pois não haviam encontrado grande riqueza. Os espanhóis estavam encontrando riquezas lá na América Central, na América do Norte, mas aqui no Brasil não encontravam nada. Os nativos daqui não acumulavam riqueza, não construíam cidades, não faziam nada. Um judeu chamado Fernando de Noronha, que havia aceitado a imposição da coroa portuguesa para se converter ao catolicismo, ele teve que se converter, né? Fez uma proposta à coroa portuguesa. Ele arrendaria a nova terra por 3 anos, com os seguintes compromissos em relação à nova terra e à coroa portuguesa. Aí, quer dizer, com compromissos de tudo que ele conseguir, todo o lucro que ele conseguir, ele dar uma parte para a coroa portuguesa. Então, assim, o Brasil ele fica sob a administração do judeu Fernando de Noronha até 1515, ou seja, ficou muito mais de 3 anos, ok? Até que a coroa portuguesa vai resolver tomar novamente esse governo. Mas é interessante nós vermos até o nosso país é envolvido na história, e como os historiadores dizem que em cada 3 ou 4 brasileiros, um tem sangue judeu. Se for procurar a história, um é descendente de judeu. Por quê? Os judeus estavam sendo mortos na Europa pelos católicos. Então, por isso eles decidiram fugir para as Américas, e tanto a América do Sul quanto a América do Norte foi colonizada por judeus. Por isso tiveram presidentes famosos, né, judeus, Abraham Lincoln, ok? E é claro, como judeus, eles colocaram na primeira Constituição americana que ninguém poderia ser molestado por sua fé, ok? Porque quando as igrejas reformadas controlavam os Estados Unidos, as colônias, nós veremos mais à frente, os reformados matavam.
matavam pessoas de outra fé. Nós veremos que eles mataram até pastores por não seguir a mesma fé reformada. O comentário prossegue. Com Fernando de Noronha vieram muitos judeus que haviam se convertido ao catolicismo, mas se sentiam ameaçados em Portugal. Estima-se que em cada 3 portugueses que chegavam ao Brasil, um era judeu. Então, por isso eles falam, a proporção certamente vai existir até hoje. Cerca de 1/3 da população tem sangue judeu. Né? Claro que vai variar, por isso em alguns falam até 1/4, mas realmente assim foi povoado. Então, quer dizer, olhando para essa instituição, você vai classificar ela como uma igreja de Jesus, e esses aí são alguns exemplos que eu estou passando, porque, como eu disse, o Apocalipse dedica tanto tempo a essa instituição, isso mostra o perigo que é essa instituição. E o grande tiro no pé, se nós dissermos que nós saímos dessa instituição e que essa instituição era a verdadeira igreja de Jesus. Se ela fosse a verdadeira igreja de Jesus, a gente teria então que voltar a ela. Ou então, olha, como era essa igreja no ano 1000? Não, mas ela já era pagã. No ano 500, ela já era pagã. No ano 380, ela já era pagã. Quando Constantino organizou, naquele mesmo momento, ela já institucionalizou ou oficializou, por exemplo, o incenso de Júpiter, o símbolo do diálogo com o demônio já foi colocado na igreja. Os bispos que criaram, que participaram com Constantino, eram os bispos que durante a perseguição estavam servindo na mesa do demônio para não morrer. Ali eles já aprovam também a doutrina da purificação da alma após a morte. Então, essa instituição não tem como ser a igreja de Jesus.